1 Reis, capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fizeste? Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Nós estamos chegando ao final do ano, e muitas vezes, diante das dificuldades, das lutas, a gente faz algumas perguntas, não é verdade? Quem aqui nunca se perguntou assim: por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa luta? Quantas vezes, diante de um problema, diante de uma crise mais séria, de uma adversidade, a gente se questiona: será que eu estou em pecado? O que eu estou fazendo? Às vezes a gente não questiona a nós mesmos, questionamos a Deus. Por que Deus permitiu isso? É verdade ou não é? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Você às vezes está andando fielmente, ou pelo menos pensa que está sendo fiel diante de Deus, e pensa: por que eu estou sofrendo essas coisas se eu estou sendo fiel? Passa essas coisas na cabeça da gente, às vezes ou não passa? E às vezes você não vê o ímpio prosperando e diz assim: aquele picareta lá só faz coisa ruim para tanta gente e está lá bem. Eu aqui sofrendo, e tantas pessoas que só fazem o mal nesse mundo estão com a vida tranquila. Não está errado isso? Quantas vezes nós nos questionamos diante dessas coisas, perguntamos por que estamos passando pelos problemas, ou então
Outro questionamento que passa pela cabeça da gente: será que vale a pena orar? Afinal de contas, a situação está difícil para todo mundo. Então, se tiver que passar por problemas, vamos passar, que adianta orar? Será que não tem gente pensando isso às vezes? Desanimando de orar, pensando assim: bom, já que a situação está difícil, eu estou passando por um problema, porque está difícil para todo mundo, isso é natural e vamos ter que passar por isso, para que orar? Será que milagres acontecem ainda hoje? E por que alguns recebem e outros não? Quantas dúvidas, hein? Você tem algumas dessas dúvidas? Ou já passou pela sua cabeça em algum momento? Quero dizer para você que eu fiquei impressionado, embora já conhecesse esse texto, quando eu fui estudá-lo para trazer a palavra a vocês, de ver quantas respostas existem somente nesse texto. Todas essas perguntas que eu fiz a você, e algumas outras talvez, que você faz no seu coração, estão respondidas nessa palavra. Nós precisamos entender como lidar com as adversidades, porque se você continuar com muitas questões na sua cabeça, essas questões vão atrapalhar o exercício da sua fé. Nós cremos que Deus é bom, cremos que Deus responde à oração. De repente você passa por uma luta grave, e em vez de exercer aquela fé, você começa: mas será que eu mereço? Será que Deus vai me dar o que eu estou pedindo? Será que eu estou andando corretamente para poder ter a ousadia de esperar que Deus vá me atender numa necessidade tão importante, me dar uma bênção tão grande? Se a sua mente estiver cheia de dúvidas, você não vai conseguir exercer plenamente a sua fé. Dúvida não combina com fé. Portanto, todas essas perguntas que eu fiz no começo, é bom que você tenha uma resposta para elas, porque se você não tem a resposta ainda, na hora de orar, o diabo vai usar essas dúvidas para minar a sua fé. Então eu quero compartilhar com vocês algumas verdades sobre como lidar com as adversidades, sobre lições que nós podemos aprender nesse texto a respeito das adversidades. Amém? Quantos querem essas respostas? Amém? Em primeiro lugar, por que existem adversidades? Por que existem problemas? Por que o caminhão do filho da irmã Maria foi roubado? Por que alguns de vocês ficaram doentes em algum período nesse ano? Ou por que estão passando por alguma dificuldade financeira? Por que alguns casamentos estão em crise? Por que o marido foi embora? Por que os problemas acontecem? Por que as adversidades acontecem? Eu quero dizer para você que a primeira coisa que nós precisamos entender, e muita gente na igreja não entende, porque eu lido com aconselhamento e muitas vezes as pessoas vêm com essas dúvidas, achando que porque nós somos crentes, estamos livres de problemas. Ora, os problemas acontecem porque nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em uma situação que não é de perfeição. O mundo era perfeito quando Deus criou, mas o pecado entrou no mundo e trouxe uma série de desordens. Então o mundo hoje, ele não é perfeito e não é justo. Amém? Você sabe disso? Que a vida aí fora não é perfeita e a vida não é justa. Os problemas acontecem para qualquer pessoa. E o fato de sermos servos de Deus não nos torna imunes aos problemas. Veja aqui no texto o que aconteceu. Elias, como profeta, homem de Deus, trouxe uma palavra de Deus contra Acabe. Acabe era um rei idólatra, um rei que instituiu o culto a Baal ali entre o povo de Deus. E foi tão persistente a rebeldia dele, que Deus determinou um juízo sobre a nação. Olha, não vai chover. Elias decretou que não ia chover, e não choveu mesmo. E o povo dependia muito da chuva. Eles não tinham outra fonte. A economia toda girava em torno da agricultura, da pecuária. Sem chuva, é um caos muito maior do que tem sido para a gente aqui. Então, quando veio a seca, veio para todo mundo. Tinha gente boa e gente ruim. A seca veio para todos. A seca atingiu o próprio profeta que profetizou a seca. Ele profetizou a seca e Deus mandou que ele fosse até um riacho ali onde haveria uma corrente de águas, onde ele seria servido, e de repente, num dado momento, até aquele lugar que Deus preparou, por causa da falta de chuva, secou. Eu estive na nascente do rio Tietê,
E eles estavam mostrando para a gente lá, é um lugar bem pequenininho, assim, nasce bem humilde o rio, depois ele cresce, né? Mas ali havia alguns olhos d'água que eles chamam. E a moça estava explicando para a gente, olha, eram 5, agora só tem 2. Se continuar essa seca, talvez não tenha mais nenhum daqui a algum tempo. Mas se chover, voltam a surgir outros. Quer dizer, o ribeiro seca se não houver chuva. A falta de chuva veio para todo mundo. Aquela mulher que hospedou Elias, era uma serva de Deus ou não? Sim, uma mulher temente a Deus. Deus escolheu aquela mulher para abençoar o profeta. Mas o seu filho morreu. Por que morreu? Morreu porque estava vivo. Morreu porque as pessoas morrem. É verdade ou não? Não faz parte da vida? Não é uma circunstância natural da vida? E acontece com todo mundo em algum momento? Só que os problemas decorrentes do pecado, eles não são previsíveis. A vida não é justa, não é perfeita, não existe equilíbrio nesse mundo. Nós estamos vivendo num mundo caído, você nunca pode esquecer disso. Se você esquecer que você está vivendo num mundo caído, cada vez que você enxergar um problema, cada vez que algum desses problemas atingirem a você, você vai ficar revoltado, rebelado contra Deus, perguntando por que Deus permitiu, por que aconteceu. Talvez um problema natural aconteça sobre a sua vida e você fique se questionando, perguntando se tem algum pecado na sua vida, e talvez não seja nada disso. Simplesmente secou porque não choveu. Morreu porque estava vivo. Então nós gostamos de encontrar respostas para tudo. Nós gostaríamos de controlar a vida, mas a vida não está no nosso controle. Nós gostaríamos de saber tudo o que vai acontecer no ano que vem, mas nós não sabemos. Nós desejamos que seja um feliz ano novo para você, amém? Que seja um ano abençoado. Mas eu não sei o que vai ser a sua vida, eu não sei o que vai ser a minha vida. Nós não temos o controle sobre a vida. Desde que o pecado entrou no mundo, a vida passou a ser imprevisível. Eu vou dar uma ilustração muito simples para vocês. Um jovem sai numa sexta-feira para a balada, bebe, volta dirigindo o seu carro bêbado. O que vai acontecer? Eu não sei. Pode ser que ele chegue em casa direitinho. Bêbado e chegue em casa direitinho. E um outro cometeu o mesmo erro, a mesma gravidade. Mas ele, em vez de chegar em casa, bate o carro num poste e quebra o nariz. E um outro, da mesma idade, cometendo o mesmo erro, pode morrer. Então, nós precisamos olhar para isso e entender que as adversidades existem no mundo, simplesmente porque o mundo não é um lugar perfeito. Porque o pecado trouxe corrupção. Se você, diante de uma luta, perceber, tiver uma direção de Deus, de que aquela luta é para você aprender algo, é uma provação que Deus está permitindo, então aprenda logo a lição e a coisa vai acabar. Se você souber que você está sofrendo algo por causa de um pecado seu, se arrependa desse pecado e o problema vai acabar. Mas nem todos os problemas que nós passamos são fruto de um pecado nosso. Nem tudo o que acontece na nossa vida é porque Deus está querendo provar a sua fé. Alguns problemas acontecem simplesmente por causa da imperfeição que há no mundo. Ou às vezes um juízo de Deus sobre a nação e nós estamos aqui no meio. Se você não entender essas coisas, você pode ficar se questionando e alimentando uma série de dúvidas na sua cabeça cada vez que passar por um problema. Então veja que os problemas existem, aconteceu na vida de Elias. Elias profetizou a seca e ele mesmo sofreu a seca. O povo sofreu a seca por causa de Acabe. A mulher que era fiel, temente a Deus, perdeu seu filho momentaneamente, graças a Deus. Mas problemas acontecem. O mundo não é perfeito, o mundo em que nós vivemos, ele tem circunstâncias que são fora do nosso controle. Vou dar uma ilustração atual. Hoje nós vemos, por exemplo, os problemas do aquecimento global, catástrofes na natureza, não está acontecendo uma série de coisas? Aí acontece uma tsunami no lugar. O que as pessoas dizem? Ah, Deus mandou aquilo sobre... Será que Deus está mandando tudo mesmo? Você acha que Deus está controlando tudo que está acontecendo no mundo? E Ele olha para você e fala assim, vou mandar uma gripe para você. Ah, para aquele ali eu vou mandar uma outra doença. Mas Deus fica fazendo isso? Não. Isso são circunstâncias da natureza. Só que de uma natureza decaída.
Então eu acho muito, para mim é revoltante ver como as pessoas atribuem todo o mal a Deus. O bem, não, quando dá certo sou eu conquistei. O mal, às vezes eles atribuem a Deus. Então, houve um desastre natural em algum lugar, Deus está fazendo isso, será que é Deus fazendo? Ou será que foi o homem que fez besteira e está sofrendo as consequências? E muitas vezes, inocentes sofrendo as consequências. Então eu quero que você entenda uma coisa, o mundo não é previsível. Nós vivemos um mundo imperfeito, e as pessoas que nos cercam são imperfeitas. O pecado traz muitas consequências, e nem sempre é um pecado meu, mas pode ser que eu esteja sofrendo pelo pecado de outro, ou pelo pecado que existe na sociedade. Mas circunstâncias adversas estão por aí. Eu só não posso fazer 3 coisas quando acontece um problema. Primeiro, não posso culpar a Deus. Amém? Nunca culpe a Deus pelos problemas que acontecem na vida. Alguém morre, Deus levou. Tudo que é ruim as pessoas atribuem a Deus. Não culpe a Deus pelos problemas que acontecem. Segundo lugar, não culpe a si mesmo. Ore para saber se existe algum problema, se há algum pecado trazendo aquele problema. Se não, não permita que o diabo traga culpa sobre a sua vida só porque você passa por um problema. Você acha que todo mundo que fica desempregado é porque não é dizimista, por exemplo? Tem gente que gosta de julgar os outros. Ficou desempregado é porque não é fiel. Se fosse fiel, não estava desempregado. Não é verdade. Pessoas fiéis também ficam desempregadas. Está doente? Deve estar em pecado. Quem disse que toda doença é resultado de pecado na vida da pessoa? Quem disse? Isso não está escrito na Bíblia. E quem somos nós para julgarmos os outros? Ou mesmo permitir que o diabo fique lançando acusação na nossa mente e nos julgando a nós mesmos. Se eu estou com um problema, o que eu fiz, Deus? Espera aí, quem disse que você fez alguma coisa? Pode ser que simplesmente você esteja sofrendo um problema decorrente da imperfeição do mundo em que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, você não deve aceitar o sofrimento como fatalidade. Estou sofrendo, é o karma que eu tenho que carregar. Karma nada, esquece disso, isso não é doutrina cristã. Tem muito crente aceitando, estou passando por um problema, eu tenho que passar por isso mesmo, porque eu fui assim, agora eu tenho que aguentar isso. Não, quando vier um problema, enfrente, amém? Quando vier um problema, ore, busque a Deus. Não aceite o problema de uma maneira fatalista. Isso é assim porque tem que ser. Isso é assim porque eu tenho que sofrer isso. Isso é assim porque Deus está mandando isso. Ore e busque a Deus para que você tenha vitória sobre os seus problemas. Amém? Segundo lugar, veio uma outra pergunta. Bom, já entendemos que o mundo é imperfeito, que o pecado trouxe transtornos e que a vida é imprevisível e injusta. Então, problemas podem acontecer aqui ou ali. O caminhão do filho da irmã foi roubado, mas naquele dia outros também foram. E outros escaparam. E muitas vezes antes daquele dia, ele escapou. Problemas acontecem e de uma maneira que nós não temos controle. Mas e com Deus? E Deus com os fiéis, como é que age? Será que eu que sou servo de Deus, tenho que simplesmente viver nesse natural? Tenho que aceitar que os problemas acontecem e não posso mais fazer nada? Como é que Deus age para com os fiéis? Como é que Deus age para com você que está vivendo nesse mundo perdido? Você gostaria de saber? Deus age com providência. O texto nos mostra que Deus responde às orações. Nós vemos claramente Deus agindo na vida de Elias, Deus agindo na vida daquela mulher. O texto nos mostra que apesar das imperfeições do mundo, apesar dos problemas que surgem, Deus, Ele não perdeu o controle. Mesmo nesse mundo caótico, Deus ainda é soberano, amém? Então, vem a seca, mas se Deus quer proteger Elias, Ele indica onde ele pode ficar. Olha, na beira desse riacho aqui em Querite, você vai ter socorro. Deus, o rio secou, e agora? Vai e procura uma mulher viúva que eu vou ordenar para que te sustente. Deus proveu em cada momento um escape. Então eu quero dizer para você que mesmo a gente vivendo num mundo
em que estamos sujeitos a problemas, estamos sujeitos a passar por lutas, nós não estamos imunes a tudo que acontece no mundo, mas também não estamos desamparados, amém? Nós podemos e devemos confiar na provisão de Deus. Aquela viúva foi a resposta à necessidade de Elias. Mas, num outro momento, Elias foi a resposta à necessidade daquela mulher. Quando Elias precisou do alimento, Deus fez um milagre na casa daquela mulher para que a farinha e o azeite não acabassem, e ela foi o suprimento para a vida de Elias. Só que por Elias estar ali, na hora que o filho dela morreu, Elias foi a resposta à oração dela e pôde orar pelo seu filho para que fosse ressuscitado. Em todo momento o que a gente vê é que Deus continua agindo nesse mundo caótico. Deus continua respondendo às orações. Deus continua intervindo e fazendo a sua vontade a despeito de qualquer outra coisa. Deus continua sendo soberano. E eu posso e devo sempre esperar por uma resposta de Deus. Eu posso e devo sempre colocar a minha vida diante de Deus. Eu não posso dizer para você que nenhum de vocês vai perder o emprego na crise que estamos vivendo. Mas eu posso dizer para você que você pode continuar confiando em Deus e que se você perder o seu emprego, Deus vai prover o necessário para a sua vida. Você pode passar por algum tempo de luta, mas Deus vai ter a resposta para você. E Deus pode te dar um emprego melhor do que aquele que você tinha. Amém? Eu posso dizer para você que se você passar por uma enfermidade, você nunca deve desistir de crer no poder de Deus e orar para que Deus abençoe a sua vida e te traga a cura. Mas eu não posso dizer para você que ninguém vai ficar doente. Mas eu creio que em todo momento nós devemos depender da provisão que vem de Deus. Buscar a Deus é encontrar respostas através da oração. Se por um lado existem leis naturais, existem leis espirituais. E há uma lei espiritual, uma promessa de Jesus. Ele disse em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. É promessa de Jesus. Então, diante das lutas, eu posso orar e pedir que Deus me abençoe? Posso e devo. Ah, mas todo mundo está passando por luta, por que eu vou ser abençoado? Porque eu creio. E se o outro não crê e não quer buscar Deus, o problema é dele. Mas eu vou confiar na provisão de Deus na minha vida. Amém? Eu vou confiar que a minha vida depende de Deus e não dos homens. Amém? Então, em todo momento, nós precisamos entender que ainda que vivamos num lugar, numa situação em que existem adversidades, existem problemas, nós não precisamos nos acomodar a elas. Eu não preciso aceitar os problemas do jeito que eles vêm. Eu não preciso aceitar as crises do jeito que elas vêm. Eu preciso confiar que Deus vai me dar vitória. A bênção de Deus ainda está sobre a minha vida. E é a bênção de Deus que vai fazer a diferença. Então, por um lado, há problemas? Sim. Há lutas? Sim. E nós estamos no meio disso tudo? Sim. Mas eu devo sempre confiar que há uma provisão em Deus. Eu devo sempre lançar mão da oração, para que através da oração eu veja o poder de Deus na minha vida. Amém? Quantos experimentaram o poder de Deus na sua vida esse ano? Respostas de Deus à sua oração. Amém? Passamos por lutas. Por isso oramos e buscamos, mas recebemos a resposta de Deus, amém? E por fim, eu queria trazer para você a resposta para a nossa última pergunta. E milagres então? O que são os milagres? Milagre é a provisão de Deus em tempos de crise. Milagre é a provisão de Deus em tempo de crise, amém? O que é o milagre, gente? Por que eu devo orar e buscar um milagre? Porque muitas vezes os problemas gerados no mundo são tão graves, são tão complicados, que só Deus intervindo para haver uma solução. Então, milagre é uma resposta de Deus à nossa oração. Milagres são uma provisão extra em momentos de grande adversidade. Você está passando por uma grande luta, o que você precisa? De um milagre. Eu achei engraçado que o pastor Daniel lançou, todo mundo sabe, o segundo livro, Senhor, eu preciso urgentemente de um milagre. Então, eu compartilhei aquilo lá, Senhor, eu preciso urgente de um milagre 2. Uma pessoa comentou assim,
devia chamar: Senhor, eu preciso de 2 milagres urgentes, porque minha situação está tão grave que um milagre só não resolve. Quantas vezes você precisa de um milagre? E a gente deve orar? Será que a gente deve esperar por um milagre? A gente deve acreditar que hoje Deus ainda age e faz milagres? Claro, claro que sim. Milagre é simplesmente a resposta de Deus quando a situação é grave demais e algo diferente, algo criativo, algo novo, algo poderoso precisa ser feito. As circunstâncias do mundo, como nós vimos no começo, né? As adversidades, os problemas que a gente passa por causa do pecado no mundo, podem ser tão graves que você não tem uma solução natural. Tem coisas que você tem uma solução natural. Você tem um problema, mas você tem uma reserva de dinheiro, você vai lá e resolve. Mas tem coisas que você não tem como resolver. Estão além da sua capacidade natural de lidar com aquilo, além da sua inteligência, além do seu poder financeiro. Você precisa de algo superior. E é nessa hora que a nossa oração traz à luz um milagre. 3 vezes, pelo menos, nós vimos uma intervenção de Deus trazendo um milagre nesse texto. Deus fez um milagre quando mandou que os corvos fossem alimentar a Elias. Isso é coisa comum? Não. Isso é milagre. Eu nunca vi isso acontecer. Isso é milagre. A farinha e o azeite não acabarem. Isso é coisa comum? Num tempo de seca, não tem alimento, Deus multiplica aquilo ali. Isso é milagre. E a 3ª vez foi quando o filho daquela mulher morreu e Deus, então, através da oração de Elias, o ressuscitou. 3 vezes Deus precisou agir, porque a adversidade, o problema era tão grave que somente uma intervenção de Deus milagrosa poderia resolver o problema. Então, sabe o que são milagres? Provisão extra para grandes adversidades. Se você está passando por uma grande luta, o que você precisa é de um milagre. Pequenos problemas a gente resolve todos os dias, mas há momentos em que nós precisamos de um milagre. Milagre não é coisa comum. Milagre é algo que é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Milagre não pode ser comercializado, nem produzido em série. Depende da sua fé, da sua relação com Deus. Essas igrejas que ficam vendendo um milagre no atacado aí, mentira. Comercializando o milagre, olha, se você vier aqui, se você fizer isso, se você comprar essa água aqui, se você... Nada disso. Milagre é algo entre Deus e você. Você precisa e você clama a Deus, você exerce a sua fé e Deus vem e atua com uma coisa sobrenatural, especial para você. Personalizado, é para você. Isso é milagre. Não é essa coisa por atacado aí. Não tem ninguém que manipule o milagre. O milagre é Deus quem opera. E Ele opera quando vê um coração cheio de fé. Milagre não é para os necessitados, porque necessitados todos são. Milagres é para aqueles que buscam. Tem muita gente que mesmo na necessidade não busca Deus, ou não crê que Deus vai agir. Mas se você crer, Deus vai operar na sua vida. Se você exercer a sua fé no poder de Deus, você vai experimentar o seu milagre. Tome muito cuidado com gente que se coloca como despachante da graça de Deus, sabe? Eu sou o cara que vai trazer o milagre para a sua vida. Não são pessoas que trazem o milagre na nossa vida. É a nossa fé no poder do sangue de Jesus, amém? Eu ouvi há algum tempo atrás uma pessoa na televisão dizendo assim: vem aqui na rua tal, no endereço tal, porque aqui é o lugar onde o seu milagre vai acontecer. Até aí tudo bem, ele está fazendo propaganda da igreja dele. Mas aí ele foi um pouco mais incisivo e disse assim: se você não tem fé, venha sem fé mesmo, porque é a minha fé que vai abençoar a sua vida. É pela minha fé que o milagre vai acontecer na sua vida. Mas ele foi além. Ele disse assim: se você tem fé, guarde a sua fé na gaveta, porque hoje eu sou a pessoa que Deus escolheu para usar e eu vou abençoar a sua vida. Você acredita nisso, gente? Deixa a sua fé na gaveta. Jesus nunca disse isso, disse. Quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, não caia em enganos de gente que quer ser o administrador do milagre. O milagre está à sua disposição. Não precisa colocar nenhum
intermediário aí no meio. Intermediário nosso é Jesus, nosso intermediário diante do Pai. Amém? Você tem acesso direto ao trono, à graça de Deus. Você precisa de um milagre? Ore e Deus vai atender a sua vida. Muitas vezes o milagre acontece aqui. Mas sabe por que acontece aqui? Porque existe uma atmosfera de fé. Nós estimulamos um ao outro a buscarmos a Deus. Nós buscamos a Deus juntos. E muitas vezes, nesse momento, a nossa fé faz com que o milagre aconteça. Mas se você estiver na tua casa, não puder vir no culto, Deus opera milagre na tua casa? Opera milagre na tua casa. Se estiver dentro do seu carro, não tiver condição de ajoelhar para orar, Deus opera o milagre ou não? Opera. Então, Deus opera milagres até hoje. E eu vou dizer para vocês, Deus operou milagres no Velho Testamento. Operou milagres na vida de Jesus. Operou milagres através dos discípulos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por que alguém acha que hoje Ele não operaria mais milagres? Necessidades ainda existem ou não? Quantos aqui tem alguma necessidade? Alguém precisa urgentemente de um milagre aí? Por que é que Deus deixaria de operar milagres se ainda continuamos necessitados? Ele continua poderoso e continua bom. Deus opera milagres hoje. Amém? Deus ainda opera milagres. E tudo que nós precisamos fazer é crer no poder de Deus. Estimular a fé uns dos outros. Quando nós estamos no culto aqui, estamos estimulando a fé no coração um dos outros. Nossa irmã veio aqui, deu seu testemunho, ela está estimulando a sua fé, para que se você passar por uma luta, você lembre desse testemunho e ore e creia também. É isso que nós estamos fazendo. Mas o milagre é entre você e Deus. É Deus respondendo à sua necessidade. Então o que nós vemos nesse texto é que problemas existem. Nós não devemos questionar a Deus quando os problemas acontecem. Você reparou que mesmo os servos de Deus, às vezes questionam as coisas quando passam por problemas? A mulher perguntou para Elias assim, você veio aqui para me trazer à memória meus pecados? Talvez ela tenha se lembrado de alguma coisa que ela fez na sua juventude antes, e disse assim, você veio aqui trazer à memória o meu pecado? E matar o meu filho? Ela não entendeu o problema que estava passando, questionou. O profeta questionou a si mesma. Até Elias, que era servo de Deus, profeta, quando ele foi orar, ele falou, Senhor, até essa viúva não chega a me mandar enfrentar o rei, enfrentar Acabe, não chega a seca que veio para todo mundo, o ribeiro secou, agora eu venho na casa dessa mulher, e o filho dela o Senhor mata, que isso, Deus? Elias, diante de tantas adversidades, se sentiu confuso por um instante. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, não se assuste com os problemas, amém? Não fique alimentando questões, dúvidas, quando um problema acontece. Problemas acontecem, nós estamos no mundo para enfrentá-los e vencê-los, amém? Mas problemas acontecem, e se aconteceram com maior intensidade para você nesse ano do que em outros anos, não quer dizer nada, não quer dizer que Deus está testando você, não quer dizer que Deus está com raiva de você, que Deus está insatisfeito com o seu comportamento, simplesmente quer dizer que você está passando por problemas. Se houver algum pecado, se houver algo que precisa ser tratado, coloque diante de Deus, mas cuidado com as acusações e as intimidações que o diabo coloca na nossa vida quando a gente passa por problemas. Está passando por uma grande luta? Ore e peça a Deus um grande milagre, mas não desanime diante das lutas, não fique intimidado pelos problemas. Problemas acontecem, e acontecem de uma maneira que nós não conseguimos prever. Alguns aqui mal pegaram uma gripe, outros tiveram que enfrentar um câncer, mas para um e para outro, Deus tem bênção, Deus tem vitória, amém? E diante de tudo isso, saiba que Deus continua intervindo. Deus tem respostas. Ele teve uma resposta para a vida de Elias. Deus teve uma resposta para a vida daquela mulher quando perdeu seu filho. Deus opera milagres hoje. E nós vamos entrar num novo ano em que certamente vamos enfrentar lutas e precisamos estar preparados para enfrentá-las. Não podemos ter medo das lutas, não podemos ficar cheios de dúvidas quando um problema acontece. Precisamos simplesmente olhar para o problema e dizer, Deus,
Eu confio que com a tua bênção eu vou vencer mais uma vez. Com a tua bênção eu vou superar mais esse obstáculo. Não é o fim para mim, porque a tua bênção está sobre a minha vida. E se você precisar de um milagre, de um grande milagre, saiba que para Deus isso não é problema. Ele é especialista em fazer milagres. Amém? Eu quero orar com você agora. Queria que você ficasse em pé e colocasse sua vida diante de Deus. Eu vou fazer algumas perguntas só para você refletir um pouquinho, não precisa me responder. Você passou ou está passando por lutas que têm abalado a sua fé? Você passou ou está passando por problemas que te deixaram confuso? Do tipo, como nós vimos agora há pouco, questionando: será que Deus me ama? Será que Deus está presente na minha vida? Será que minha vida com Deus está correta? Porque eu estou orando, estou buscando a Deus, mas os problemas continuam acontecendo. Você passou por alguma situação assim? Se você passou, lembre-se, a vida não é justa e nem previsível. Simplesmente enfrente os problemas com a graça de Deus. Mas não fique confuso, procurando entender, porque muitas coisas nós só vamos entender na eternidade. Deus não nos explicou tudo, tem coisas que a gente só vai entender na eternidade. Mas saiba que você pode enfrentar confiando que a bênção de Deus permanece sobre você, amém? Deus tem uma provisão extra para cada um de nós. Deus tem graça para cada um de nós. E se precisarmos de um milagre, Deus continua sabendo como fazer milagres. Ele não perdeu a sua capacidade, Ele não perdeu a sua força, o seu poder não se desgastou, Deus não se cansou e muito menos perdeu o seu amor, o seu cuidado por cada filhinho seu. Deus continua sendo bom e continua sendo poderoso e continua operando nesse mundo caótico que nós vivemos. Então, sempre dependa da graça de Deus, para os pequenos problemas ou para os grandes. Sempre creia que Deus tem um milagre para você quando isso é necessário. O milagre é a provisão extra para tempos difíceis, tempos de grandes adversidades. Deus está pronto para te abençoar, amém? Como é que nós vamos entrar em 2016? Como é que vamos enfrentar esse ano? Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, sabendo que problemas existirão, mas a bênção de Deus vai nos dar capacidade para lidar com cada um deles e ter a vitória, amém? E se for um problema muito grande e precisar de um milagre muito grande, Deus é grande, amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e rejeitar todo pensamento que trouxe dúvida na nossa mente. Rejeitamos a dúvida porque nós andamos por fé. O Senhor é o nosso Deus. Quando passamos por lutas ou quando tudo está bem, o Senhor é o nosso Deus. E nós somos teus servos e teus filhos. Nada muda isso. Por maiores que sejam as lutas que estejamos passando, que alguns dos teus servos estejam passando nesse ano, o Senhor continua sendo Deus, continua sendo o nosso Pai. Nós continuamos sendo teus servos, ó Deus. E eu quero declarar que para esse novo ano nós vamos enfrentar cada dia, sabendo que estamos num mundo difícil, num mundo em que existem lutas, que existe injustiça, mas que a tua bênção permanece sobre nós. Os teus olhos estão sobre nós, ó Deus, e nós podemos depender de ti para resolvermos cada problema que surgir. Podemos buscar ao Senhor para recebermos graça, para cada vitória que precisarmos. Nós podemos olhar para ti e receber a tua bênção. E se precisarmos de um milagre, de um grande milagre, o Senhor é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades, para intervir de uma maneira tremenda, poderosa, milagrosa. Quero declarar no nome de Jesus que a tua graça está sobre nós, que é o sangue de Jesus que está sobre nós, e é no sangue de Jesus que estamos todos justificados, perdoados, lavados. É o sangue de Jesus que nos dá acesso direto à tua presença. Não precisamos de intermediários, estamos diretamente ligados a ti através de Jesus. E por isso eu declaro a tua bênção sobre cada um dos teus servos, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, que a tua graça, a tua unção sejam derramadas sobre a vida de cada um dos teus servos aqui, ó Deus. Não somente nesse dia, não somente nessa noite, mas para cada dia desse ano que vem, ó Deus, desse ano que se aproxima.
Que a Tua graça seja derramada sobre nós, ó Deus, e nos traga conquistas, vitórias, ó Pai. Senhor, que os Teus servos experimentem novidade de vida, ó Deus. Renovo do Senhor sobre as suas vidas, restauração no seu coração, na sua alma, Deus. Que aquilo que foi ferido, ó Deus, seja curado pelo poder do Teu Espírito. E que nós andemos cada dia na unção do Teu Espírito, em comunhão com o Senhor, para podermos, assim como Elias, ouvir a Tua voz, nos conduzindo, nos dirigindo os passos, nos preparando o caminho para superarmos cada dificuldade, ó Deus, para podermos ouvir o Teu Espírito nos conduzindo e mostrando onde é que está a resposta que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, a solução que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Que o Teu Espírito nos fortaleça, para que quando precisarmos esperar, esperemos com o coração confiante, ó Deus, sabendo que Tu estás preparando a nossa vitória, Pai. Que nunca haja no nosso coração espaço para dúvidas, para questionamentos, mas que a gente saiba que sempre o Senhor continua sendo bom e continua sendo poderoso para cuidar de cada um de nós, no nome de Jesus.